Boa noite. Boa noite. O Zarpa TV está começando e na edição especial de hoje, após falarmos dos povos germânicos que dominaram boa parte da Europa, hoje falaremos sobre a Inglaterra. Joana d'Arc, Maria Sangrenta, Guerra dos 100 Anos e a Guerra das Duas Rosas são só uma pequena parte do que você verá hoje aqui com a gente. Então, vamos lá? Harold II, que sem saber seria o último rei anglo-saxão da Inglaterra, governava tranquilamente até que Guilherme I, ou Guilherme, o Conquistador, Guilherme, o Bastardo, chega ao cenário e o vence na Batalha de Hastings. Descendente de invasores vikings, ele era duque da Normândia desde 1035, sendo coroado rei no Natal de 1066 em Londres. Apesar de enfrentar várias rebeliões mal sucedidas, ele conseguiu consolidar seu governo na Inglaterra em 1075. O reinado de Guilherme na Inglaterra foi caracterizado pela construção de castelos, o estabelecimento de uma nova nobreza normanda e mudanças no clero inglês. A morte de Guilherme ocorreu em setembro de 1087, enquanto fazia campanha no norte da França. Após sua morte, suas terras foram divididas entre seus filhos. Seu filho mais velho, Roberto, herdou a Normândia, e seu segundo, Guilherme, o Ruivo, recebeu a Inglaterra. Mas e o filho caçula? Henrique, o quarto filho de Guilherme I da Inglaterra, enfrentou desafios de seus irmãos para herdar terras. Após a morte de seu irmão Guilherme, Henrique assumiu o trono inglês. Ele se casou com Edith, mas teve filhos ilegítimos com outras mulheres. O controle de Henrique sobre a Normândia foi desafiado, mas conseguiu estabelecer a paz. Ele era conhecido como um governante severo e habilidoso, que manipulava a nobreza. Após a morte de seu herdeiro legítimo, Henrique declarou sua filha Matilda como sua sucessora, levando a um período de guerra civil conhecido como Anarquia. Em 5 de agosto, Henrique foi coroado rei na Abádia de Westminster. Para legitimar seu reinado, ele emitiu a Carta das Liberdades, delineando seus compromissos para restaurar a ordem, acabar com as políticas opressivas contra o clero, impedir os abusos reais dos direitos de propriedade dos barões e retornar aos costumes do reinado de Eduardo, o Confessor. A carta proclamava o estabelecimento de uma paz firme em toda a Inglaterra. A Carta das Liberdades, emitida por Henrique, lançou as bases para o constitucionalismo e influenciou a criação da Magna Carta em 1215. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Inglaterra, né? E eu vou tocar no tópico do Henrique II. Enfim, o que eu tenho a falar sobre o Henrique II? Ele teve um papel bem importante dentro da política inglesa. Mas vamos falar sobre aquilo que importa. A gente vai falar sobre casos de família, né? Porque é uma coisa importante aqui dentro do Brasil pra gente, né? E a vida do Henrique II com a família dele foi algo simplesmente super interessante. Vamos citar primeiro a Eleanor, né? Que foi a esposa dele. Durante toda a vida dele, e que ele teve vários filhos com ela, inclusive um deles sendo o Ricardo, né, que participou das cruzadas e tudo mais. E a Eleanor, por ver o Henrique lá
aquele rei, monarca, tudo mais, ela decidiu fazer uma revolta junto com os filhos dela. E, cara, não deu certo a revolta porque, pô, querendo ou não, Henrique II era um rei e fica meio complicado essas questões políticas e tudo mais. Mas, ele prendeu Eleanor, meio pá, né? E deixou os filhos dele ficarem tranquilos, né? Deixou eles livres, porque ele queria ser um bom pai, né? Queria ter uma imagem de bom pai, mesmo com a esposa dele presa, né? E então ele padeceu, e antes dele padecer, ele tinha passado, né, seu cargo de rei e tudo mais, seu cargo, para o seu filho, Ricardo, a qual tinha ido para as cruzadas, a terceira cruzada no caso, e durante esse tempo, depois de 15 anos da Eleanor ter ficado presa, o Ricardo libertou ela, né, e ela ficou com a posse do governo da Inglaterra, né, ela começou a gerenciar a Inglaterra, digamos, nesse tempo em que o Ricardo estava preso, estava nas cruzadas e tudo mais. Então, durante as batalhas, Ricardo acaba padecendo, e um tempo depois a Eleanor também padece, né? Ela não consegue se manter viva, digamos. E por uma história linda, de uma família tão linda, de uma coisa tão linda e revolucionária, os três são enterrados juntos, e fica com aquela evidência histórica de que a família é o mais importante de Eu vou falar um pouquinho sobre o João Sem Terra. Ele governou a Inglaterra de 1199 até 1216. E o reinado dele foi ruim, por assim dizer. Foi repleto de taxas altas, de políticas opressivas. E essas altas taxas eram destinadas a financiar a guerra com a França, que acabou não dando certo, porque a França, um tempo depois, recuperou o território dela. E frustrados com esse fracasso do rei João, o clero, junto com os barões ingleses, decidiram forçar o rei João Sem Terra a assinar uma carta chamada Carta Magna, que limitava os poderes dele. Essa carta foi inspirada em uma carta que já tinha sido criada um tempo atrás, com Henrique I, que era a Carta das Liberdades, que limitava o poder político do rei e fazia com que ele tivesse algumas obrigações e não tivesse total liberdade. E, sendo forçado, João assinou essa carta em 15 de junho, eu acho, de 1215, e em troca, os barões ingleses renovaram o seu juramento de lealdade ao rei, e no mesmo ano, um tempinho depois. Só que depois que os barões ingleses deixaram Londres, o João pensou, não quero, vou desistir disso aqui, eu vou desafiar a Carta Magna, levando a uma intensa guerra civil na Inglaterra. Depois da sua morte, que foi em outubro do mesmo ano em que ele assinou a Carta Magna, o seu filho e sucessor, Henrique III, ele pegou a Carta Magna e falou, não, a gente vai usar de novo, a gente vai restabelecer a Carta Magna, só que com algumas cláusulas removidas. A cláusula 31 foi removida, que ela anulava as prerrogativas monárquicas, e um tempo depois ele revisou ainda mais a carta e reduziu ela para 37 artigos, quando originalmente tinham 63. Eduardo III da Inglaterra reinou de 1327 a 1377, buscando vingança pelo assassinato de seu pai. Reuniu os barões ingleses e iniciou a Guerra dos 100 Anos com a França. Ele expandiu o território inglês na França, mas enfrentou desafios financeiros e o impacto devastador da peste negra. O reinado de Eduardo terminou com a perda de seus ganhos franceses e a morte de seu filho, Eduardo, Príncipe Negro. Eduardo III nasceu em 1312, filho do rei Eduardo II e Isabel da França. Após a abdição e assassinato de seu pai, Eduardo III tornou-se o rei aos 14 anos. Ele buscou desenvolver fontes independentes de receita e implementou uma política comercial, o que lhe valeu o título de pai do comércio inglês. Falando um pouco sobre a Guerra dos 100 Anos agora, ela foi uma série de conflitos franco-ingleses que durou de 1337 até 1453. E ela foi marcada principalmente por 4 períodos principais. O primeiro período, os ingleses tiveram uma vitória
e eles pegaram alguns territórios franceses, só que a peste negra atrapalhou os negócios, então eles falaram, ok, faremos um tratado de paz, e a França reconheceu que a Inglaterra teria posse de alguns territórios que eram originalmente deles. No segundo período, o Carlos V, que entra ao poder, rejeita esse tratado de paz e retoma a disputa. Então, eles continuam a guerrear e as forças francesas conquistam o que elas antes tinham perdido. No terceiro período, a gente tem não uma guerra entre ambos, mas mais uma guerra entre si mesmos. Enquanto a França lidava com a instabilidade do rei Carlos VI, que subiu ao poder, a Inglaterra lidava com revoltas entre os camponeses. E o quarto, e um dos mais famosos episódios do último período dessa Guerra de 100 Anos, é a aparição da Joana d'Arc, que lidera o exército francês e é uma das responsáveis pela vitória desse país na Guerra dos 100 Anos. Por quê? Não porque ela venceu todos, mas sim porque, além dela liderar os exércitos que carregavam muitas vitórias consigo, mesmo depois dela ter sido executada, houve um sentimento de patriotismo entre os franceses e eles se sentiram inspirados em lutar. Assim, vencendo a Inglaterra e recuperando tudo que antes era posse deles. Encerrando a guerra, com a Inglaterra voltando ao tamanho anterior, sem as posses de antes, e a França com as posses de antes. E mesmo que não houvessem tratados formais de paz, os franceses recuperavam de pouco em pouco o domínio que a Inglaterra tinha sobre seus territórios. E a guerra também teve um impacto significativo na política do país, já que muitas das populações, tanto inglesas quanto francesas, acabaram tendo um sentimento muito mais patriota depois dessa guerra. A Guerra das Rosas foi uma grande guerra que ocorreu entre duas famílias na França, na Inglaterra. Entre a família Lancaster e a família York. O nome dessa guerra se vê pelo símbolo das famílias, que, pelo nome já dito, são duas rosas. E o fim dessa guerra se deu pelo casamento entre as famílias, pelo Henrique VII, da família Lancaster, e a Elizabeth, da família York. E essa guerra também foi uma grande... como posso dizer? Ela teve um grande papel para movimentar a formação da monarquia absolutista na Europa. Henrique VIII, rei da Inglaterra a partir de 1509, é conhecido por seus 6 casamentos e por romper com a Igreja Católica Romana, estabelecendo a Igreja Anglicana. Ele nasceu em 1491 e morreu em 1547. Suas esposas Ana Boleta e Catarina Howard foram condenadas à morte. Henrique VIII se tornou herdeiro do trono após a morte de seu irmão mais velho. Ele se casou com Catarina de Aragão por razões políticas, mas procurou a anulação do casamento para obter um herdeiro masculino. O Papa negou a anulação, levando Henrique a declarar a independência da Igreja da Inglaterra. Assim, com os dados de pesquisas que eu tive, por causa de uns dados recentes, porque muita coisa foi descoberta sobre Henrique VIII, mas especificamente sobre o relacionamento que ele teve com 6 esposas. E, primeiramente, ele subiu ao poder quando o irmão mais velho dele morreu. Ele conseguiu um poder imenso, também virou rei. E a primeira esposa que ele teve, a Catarina de Aragão, foi assim, não foi um relacionamento muito amigável. Afinal, Henrique VIII não estava satisfeito com seu matrimônio, pois ela não conseguiria gerar ele um filho homem.
E com essa, entre aspas, né, vamos dizer, falha, ele pediu para separar da igreja. Falou com o Papa assim que não queria mais ficar com a Catarina. Só que a igreja não aceitou. E o Henrique VIII, ele ficou muito revoltado com a igreja, uma coisa estrondosa. E por isso ele criou uma nova religião, que era a igreja anglicana. Nessa igreja anglicana, ele, além dos motivos de adultério, para poder separar da esposa, era também para ganhar mais poder. Então, depois disso, ele conseguiu se separar da esposa e casou com a Ana Bolena, com quem participou por bastante tempo, assim, ficaram juntos, só que ele a acusou de adultério. E desse adultério, a Ana foi executada. Depois disso, tiveram mais 4 relacionamentos do Henrique VIII. Todos, a esposa foi executada, né? Uma situação bem complicada. Ele era um homem muito difícil de se lidar. A única que saiu viva foi a Catarina Parr. Uma Catarina, óbvio, de novo. E ela foi a única que saiu viva desse relacionamentos tóxicos com o Henrique VIII. E é basicamente isso. Bom, Maria Sangrenta. O que falar sobre a Maria Sangrenta, né? Foi uma figura muito importante durante todos esses séculos de história da Inglaterra. Maria Sangrenta, na verdade, era Maria I, filha de Henrique VIII, junto com a Catarina de Aragão. Porém, esse relacionamento, esse casamento dos dois não perdurou por muito tempo. Logo veio o divórcio, justamente pelo fato de que Maria era mulher, não era um homem, e Henrique VIII queria um filho para suceder o trono. Bom, após esse divórcio, Henrique teve diversos filhos, portanto Maria teve diversos meios-irmãos e diversas meias-irmãs, e um dos seus irmãos foi Eduardo VI, que estava no controle do trono, porém que morreu posteriormente, e não restou outra opção a não ser Maria a assumir o trono e começar um reinado. Reinado este que foi marcado por fé e fogueira, basicamente. Maria era uma mulher extremamente religiosa, até o último fio de cabelo, e isso significa que ela faria de tudo, e tudo mesmo, em nome da religião. E ela fez. Ela fez. Não é à toa que ela queimou aproximadamente 300 hereges, que foram considerados hereges na época, incluindo figuras importantes religiosas, que na época eram consideradas hereges, foram tudo para a fogueira, e, bom, muitas vidas foram tiradas no reinado de Maria. Mas vale destacar, eu acho bem importante lembrar, que seu pai e outros parentes da sua linhagem familiar também haviam feito atos do mesmo caráter, de tirar vidas em nome da religião, porém Maria foi a única que recebeu o título de Maria Sangrenta. Talvez pelo fato de que ela foi considerada filha ilegítima do Henrique VIII e por ser mulher, né? Patriarcados fazendo presente desde sempre. Mas, enfim, sobre a Maria é basicamente isso. Ela era extremamente rigorosa no movimento contra o protestantismo e queria implantar o catolicismo a todo custo na Inglaterra. Após a sua morte, porém, veio Elizabeth I, que começou um novo governo britânico. Elizabeth I, última rainha da dinastia Tudor, governou de 1558 a 1603. Ela se tornou rainha após a morte de seus meio-irmãos, Mary e Edward, que haviam governado antes dela. Elizabeth nunca se casou ou teve filhos, o que lhe valeu o título de Rainha Virgem. Seu reinado foi um período de progresso, vitórias militares e florescimento cultural, conhecido como a Idade de Ouro. Ela solidificou a Igreja Anglicana, expandiu os laços comerciais da Inglaterra e estabeleceu a primeira colônia inglesa na América. A morte de Elizabeth marcou uma transição para a dinastia Stuart, que enfrentaria revoluções desafiando a monarquia absoluta na Inglaterra. Muita coisa aconteceu, né, Camargo?
Verdade, Porto. Foram mais de 5 séculos de história, muitos conflitos, muitas guerras foram travadas, e esse documentário mostrou tudo de maneira bem completa. Mas ficamos por aqui, uma boa noite. Uma boa noite a todos, nos vemos amanhã no mesmo horário. Boa noite. Então fique agora com o jogo do Palmeiras. Palmeiras versus Corinthians. Quem será que vai ganhar? Eu acho que é o Palmeiras, hein? O Palmeiras? É Cadê o o hino Palmeiras. do Timão? Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras voador da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão.